Revista Espírita de 1858. Julho, item 2. Uma nova descoberta fotográfica. Vários jornais relataram o seguinte fato. O Sr. Bader, morto no dia 12 de novembro último, após uma enfermidade de 3 meses, diz o jornal Union Bourguignonne, de Dijon, costumava, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se a uma janela do primeiro andar, com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair vendo os transeuntes que passavam. Há alguns dias a senhora Peltre, cuja casa fica defronte da residência da viúva Bader, percebeu na vidraça dessa janela o próprio Sr. Bader, com seu boné de algodão, seu rosto emagrecido, etc., enfim, tal qual o tinha visto durante sua doença. Grande foi sua emoção, para dizer o mínimo. Não apenas chamou os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas também homens sérios, que perceberam bem distintamente a imagem do Sr. Bader na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar. Tal imagem foi mostrada também à família do defunto, que imediatamente fez desaparecer o vidro. Ficou, todavia, bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado, fenômeno que poderíamos explicar se, do lado oposto à janela, houvesse uma outra, por onde os raios solares pudessem ter chegado ao Sr. Bader, mas não havia nada, o quarto só tinha uma única janela. Tal é a verdade, nua e crua, sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Confessamos que, à leitura desse artigo, nosso primeiro impulso foi o de classificá-lo como vulgar, como se faz com as notícias apócrifas, a ele não ligando a menor importância. Poucos dias depois, o Sr. Jobard, de Bruxelas, assim nos escrevia: se a leitura do fato que se segue, daquele que acabamos de citar, passado em meu país, com um de meus parentes, dei de ombros ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua explicação, e essa valorosa família retirar a vidraça através da qual Bader olhava os transeuntes. Evocai-o para saber o que ele pensa disso. Essa confirmação do fato, da parte de um homem do caráter do Sr. Jobard, cujos méritos e honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói um de seus parentes, não nos poderiam deixar dúvida quanto à sua veracidade. Conseguintemente, evocamos o Sr. Bader na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações que se seguiram. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito Bader, morto em Dijon a 11 de novembro último, que se comunique conosco. Reis. Estou aqui. O fato que vos concerne e que acabamos de relembrar é verdadeiro? Reis. Sim, é verdadeiro. Poderíeis dar-nos a sua explicação? Reis. Existem agentes físicos, por ora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno bastante simples, semelhante a uma fotografia, combinada com forças que ainda não descobristes. Por vossas explicações poderíeis apressar o momento dessa descoberta? Reis. Bem que gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Poderíeis reproduzir, pela segunda vez, o mesmo fenômeno? Reis. Não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas, das quais sou independente. Pela vontade de quem, e com que finalidade se deu esse fato? Reis. Produziu-se quando eu era vivo, e independente da minha vontade, um estado particular da atmosfera o revelou depois. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno, e sendo emitidas várias opiniões sem que ao espírito fossem dirigidas outras perguntas, disse este espontaneamente: que não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia, que agem também sobre o perispírito? Foi-nos dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Reis. O perispírito não é o espírito, a aparência. O perispírito tem olhos, mas o espírito não os possui. Já vos disse bem, falando do perispírito, que eu estava vivo. Observação: enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todos lamentarão que,
por um sentimento difícil de compreender, tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Bade. Tão curioso monumento poderia facilitar as pesquisas e as observações próprias para o estudo da questão. Talvez tenham visto nessa imagem uma obra do demônio. Em todo o caso, se o demônio tem algo a ver com esse assunto, é seguramente na destruição da vidraça, porque é inimigo do progresso.